Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, então, para a gente dar continuidade na nossa apostila, né? Nós vamos falar aqui sobre retas, semirreta e segmento de reta, tá? Para a gente ter uma ideia, as retas, elas são infinitas, tá? Mas aí, quando nós dividimos elas em duas partes, que são as semirretas e as retas, e segmento de retas, nós temos uma outra ideia de retas, tá bom? Então, ó, reta. A reta pode ser dividida em duas partes, em semirreta e segmento de retas, tá? Ó, como que eu faço aqui para dar nome nessas retas? Porque as retas têm nome, tá? Tem nome e tem os pontos, tá? Então, como que a gente chama? Essa reta aqui, por exemplo, olha, em linha vermelha, é uma reta e o nome dela sempre vai aparecer aqui embaixo uma letra minúscula. Sempre que uma reta aparecer com uma letrinha minúscula, então é o nome da reta, tá? Então, por exemplo, essa reta, ela é chamada de reta R, ó, é um R minúsculo. Então, reta R ou reta AB. Essa setinha aqui em cima significa que ela continua para cá, o B, e ela continua para cá, no A, tá? Então, ela pode ser dada o nome de duas formas. Reta R, que é o que mais nós vamos usar, tá? Ou reta AB, tá? Mas vamos focar mais nessa aqui, ó, reta R, tá bom? Os pontos, o que são os pontos? Os pontos são esses pontinhos aqui, ó, com as letrinhas, tá? Então, esses pontos que têm as letras são os pontos de uma reta, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. Então, eu saio do ponto A e vou até o ponto B, tá bom? Então, assim é a nomenclatura das retas, através da letrinha aqui minúscula que tem embaixo, e os pontos são esses pontinhos com as letras maiúsculas em cima, tá bom? O que seria uma semirreta, então? Já que eu disse que a reta ela se divide em duas, né? Semirreta e segmento de reta. A semirreta, então, toda semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Ah, mas como assim? Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho uma reta. Ela começou aqui no ponto A, veio até o ponto B e aqui ela continua. Ela é infinita, tá bom? Então, na semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Você vê que meu ponto B está aqui, mas a reta continua para lá, tá bom? Quando acontece isso, nós chamamos elas de AB. Nós dizemos que tem AB, ponto AB, e colocamos em cima essa seta, tá? Quando está com essa seta aqui em cima, significa que é uma semirreta. Por quê? Porque tem começo, olha aqui, ó, tem o comecinho dela e não tem fim, ela segue para frente, tá? Então, acontece a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o ponto A e o ponto B, mas ela segue aqui para frente, tá bom? Então, na semirreta tem começo, mas não tem fim, certo? Segmento de reta. No segmento de reta, a reta ela tem começo e fim. Ela tem um começo e tem um fim, tá? Então, e no segmento de reta também eu consigo medir o tamanho dessa reta. É a única reta que eu consigo medir no segmento de reta, porque ela tem começo e tem fim. Já na semirreta eu não consigo medir, por quê? Porque ela continua aqui, ó, tá? Então, ela é infinita para cá, tá? Aqui não, ó. Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Começou aqui no ponto A e ela terminou aqui no ponto B. Então, por exemplo, essa segmento de reta, ela tem então 3 centímetros, eu consigo medir ela, tá bom? Então, segmento de reta tem começo, mas não tem fim, ou seja, começa aqui no ponto A, aliás, tem começo e tem fim, né? Começa aqui no ponto A, termina no ponto B. Para a gente representar então os pontos, é o que? Ponto A, ponto B, é só com uma linha em cima. Quando eu coloco essa linha em cima, significa então que é um segmento de reta, porque tem começo e tem final, certo? Ó, quando eu coloco a linha em cima com uma seta em cima, significa que é uma semirreta. Sem a seta, é um segmento de reta. Só a linha, segmento de reta, tá bom? Então, semirreta tem começo, mas não tem fim. Segmento de reta tem começo e fim, tá bom? Outra coisa nas retas nós podemos encontrar são as retas paralelas e as retas concorrentes. Nas retas paralelas, o que acontece? Nas retas paralelas, elas não se cruzam, ou seja, elas são paralelas uma da outra.
tá? Por exemplo, na sua linha, no seu caderno que você usa para escrever, tem lá várias linhas, né? Que são as linhas que você usa como orientação para escrever, né? Essas linhas, elas são linhas paralelas umas às outras, ou seja, elas estão uma do lado das outras. É igual esse caso aqui, ó, tá? Só que no caderno são várias, né? Então, essas retas, elas nunca vão se cruzar. Então, nas retas paralelas, elas não se cruzam. Então, eu tenho aqui, ó, reta A, reta B. A paralelo ao B. Quando eu falo A paralelo ao B, é porque é uma do lado da outra, certo? Então, retas paralelas, elas não se cruzam nunca. Então, a reta A é paralela à reta B, tá? Já nas retas concorrentes, ó, nas retas concorrentes é quando duas ou mais retas se cruzam. Pode acontecer de outras, 3, 4 retas se cruzarem, tá bom? Mas aí eu vou olhar os pontos, tá? Se eu tivesse aqui uma outra reta, ó, que cruzasse aqui, vamos supor reta C, ó. A reta B é paralelo ao A e a reta B a reta B é concorrente com A e a reta B é concorrente com C, tá? A e C são paralelas, por quê? Porque está uma do lado da outra. Quem está cortando ela? Quem corta ela é só a reta B. Corta a reta A e corta a reta C, tá? Então, quando se cruzam, quando as duas ou mais retas se cruzam, nós chamamos de retas concorrentes, tá bom? Olha aqui um exemplo, olha. Eu tenho um desenho aqui, ó. Reta A, reta B, reta C, reta D. Essas letrinhas aqui, tá? Aqui é meus pontos, A, B, C e D, tá? Essas letrinhas aqui são os nomes das retas. Lembra lá em cima que nós vimos o nome da reta? Então, o nome da reta aqui, ó, dessa aqui é a reta T e tem o ponto C. Essa aqui, reta V e tem o ponto D. Reta R tem o ponto B. Reta S tem o ponto A, tá? Então, se eu falar assim, ó, na reta S, quais são as paralelas na reta S? Na reta S, só tem paralela ao ponto B, né? Então, quem são paralelas à reta S é só a reta R. Então, o ponto A é paralelo ao ponto B. Então, aqui eu já coloquei aqui, ó. A reta A é paralela à reta B. Elas estão uma do lado da outra. Elas não se cruzam em nenhum momento, tá? São paralelas. Aqui, reta C e reta D. Olha aqui, ó, reta C e a reta D. As duas são paralelas. A reta D não cruza com a reta C, tá? A reta C não cruza com a D, ela cruza com a B e com a A, mas com a D não, tá? Então, a reta C não cruza com a D. Se não cruza com a D, elas são paralelas. Então, quem são paralelas aqui? O ponto A e o ponto B, ó, são paralelos, e o ponto C e o ponto D, que são paralelos aqui, tá? Quem são concorrentes, então, nessa reta? Olha lá. A reta A, para ser concorrente, tem que se cruzar, né? Então, a reta A, o ponto A aqui, ele desce, né? Ele desce, passa pelo ponto C e passa pelo ponto D. Então, o A, ele cruza com o C e cruza com o D. Então, quem são concorrentes? A é concorrente com C e A é concorrente com D, tá? Acontece dois casos aqui, ó. E nesse caso, o B, mesma coisa, passa pela C e passa pelo D também. Então, a reta B, né, o ponto B é concorrente com C, mas o ponto B também é concorrente com D, tá bom? Então, o B desce, passa pelo ponto C e passa pelo ponto D. Ele cruza aqui, ó, em dois pontos, ponto B e o ponto C. Quando acontece isso, o B é concorrente com o C e o B é concorrente com o D, certo? Então, retas paralelas é quando não se cruzam, retas concorrentes é quando se cruzam. Aí eu vou olhar lá o ponto com quem elas se cruzam, certo? Qualquer dúvida, vocês me chamam aí.